Torcedores do Flamengo se agitam com o resultado do jogo do West Ham e o caso de Lucas Paquetá não ter participado da partida. Não foi sequer relacionado, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Mais um jogo aí que não é relacionado. A gente também trazendo aqui outras informações importantes sobre o Flamengo. De La Cruz, rapaz, tem uma informação importantíssima sobre o Nicolás De La Cruz. Tem uma outra informação também importante sobre a questão já da mudança do Lucas Paquetá, já se preparando aí para vir para o Flamengo. A gente, então, trazendo tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Direto da cozinha do Paparazzo, tomando aquele cafezinho, né? Aqui é um pouco mais cedo, a gente acompanhou o jogo do West Ham e a gente tem tudo aí para trazer para vocês. Lembrando, cara, que essa semana, a gente falou mais cedo, essa semana pode ser decisiva na situação do Lucas Paquetá. Eu vou começar aqui daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Ninguém morre nos devendo, né? O Vasco está querendo contratar o Daverson. Rapaz, vamos maltratar o Vasco e o Daverson. Deixa eles contratar. Daverson, né? É isso mesmo, cara. Eu não tava. Me falaram num grupo aqui, eu não acreditei, não. Daverson no Vasco. É isso mesmo? O Vasco negocia a contratação. Daverson estaria encaminhado contra o clube sem ser o Vasco. Atacante Daverson rescinde contrato com Fortaleza. Tomara que vá, né? Tomara que vá pro Vasco, cara. Seria bom, hein? Seria legal a gente enfrentar mais o Daverson, né? Agora tem que aturar, né? O Mengão. Aqui, ó, o Daverson, olha aqui, ó. Já vi isso aqui, Daverson. Ó, inclusive, né, você pode adquirir, vou deixar o link aí também, o link aí da Kit Club, né? Você adquirir da loja, né, dos produtos oficiais, ó, Libertadores. Aqui, ó, o Daverson, aqui, ó. Depois que você ganhou aquele título lá, a gente já ganhou dois, né? 2022 e 2024, hein? Daverson, tem que aturar o Mengão, hein? Tem que aturar o Mengão. Bem, então vamos lá, trazer aqui uma informação importante com relação ao Lucas Paquetá. O West Ham venceu por 3-1 o Sunderland em casa. O Lucas Paquetá não foi nem relacionado, é mais um jogo que o West Ham vence sem o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá que está com problema nas costas, então o Lucas Paquetá não foi relacionado para o jogo, não foi para campo, não foi para o banco de reservas. Mais uma partida que o Paquetá está fora do confronto, né? E aí o West Ham venceu a segunda seguida naquela briga para fugir do rebaixamento. Eles estão atrás ali do Nottingham Forest, que tem ali, se não me engano, um pontinho, né? Um pontinho a mais que um ou dois pontinhos a mais que o West Ham. E ainda tem um outro time, o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, eles estão 5 pontos atrás, né? Então o West Ham tentando aí fugir da zona de rebaixamento e os torcedores lá falando que não precisam do Paquetá, não precisamos dele, né? Os comentários lá dos torcedores do West Ham são todos esses, não precisamos dele. Muitos torcedores do West Ham publicando isso, que não precisam do Lucas Paquetá. E aí a gente tem os torcedores do Flamengo brincando com isso, né? Aproveitando para zoar. O Rafael Corrêa, vem Paquetá conquistar o título da Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Custódio, Engie Custódio mandou aqui, quando ele não joga, o time ganha. O Thiago Peixoto, já o Flamengo oferece 50 milhões, mas o West Ham não aceita. Tá, nada disso, tá? Mas se ele tá machucado, como é que ele vai entrar? Ok, mas é mais um jogo que ele não atua, né? Mas tudo no Flamengo vira novela, né? O Neto Carvalho, o West Ham só ganhando, agora já são 2 seguidas sem o Paquetá. O pessoal falando que tá lesionado, mas é mais uma partida, gente, e muita gente dizendo que, né,
o jogo foi, o pessoal falando que foi 4-1, não, foi 3-1, 3-1, acabou 3-1, tá? O comentário tá errado aí. A gente trouxe essa informação do Lucas Paquetá, do jogo, porque independente se ele tá ou não machucado, tem muito torcedor lá do West Ham falando assim, por que ele não tá jogando, que ele tá bem, que problema é esse nas costas. Então, é uma situação que os torcedores lá não estão gostando, né? É uma situação que os torcedores lá não estão gostando. Então a gente tem que trazer, cara. É mais um jogo que ele não atua, e aí a informação é essa, ele não joga e o West Ham ganha, né? Nessa briga aí para não ser rebaixado. Olha só os comentários aqui. Oração da nação e do próprio Paquetá. Isso que dá 42 milhões de pensamentos positivos. Vocês não precisam dele. Né? A torcida do Flamengo mandando o Bruno Reis aí. O Diego Santana, tá melhor sem o Paquetá. Bom para todo mundo. O John da Silva. Isso é bom porque aí eles se livram logo do rebaixamento e assim liberam o Paquetá. Parece que sem o Paquetá o time está engrenando, o Rodrigo Farias. O time melhorou sem ele, o Jesus Alves. O time melhorou depois que ele saiu, o Valdeci mandando aí. Ele não está jogando porque está vindo de lesão. Ok, só que o time está ganhando sem ele. E aí os caras estão... Você não está entendendo o motivo. Os caras lá falam assim, não precisamos dele. Eles estão falando lá. E os torcedores do Flamengo brincando, né? Vocês não precisam dele. E é isso que está acontecendo, tá? O West Ham, inclusive, desistiu de convencer o Paquetá a ficar no clube, né, e colocou as cartas na mesa para o Flamengo para melhorar a questão de fixo, de à vista. Então, o próprio West Ham já desistiu, segundo os portais que cobrem o West Ham, desistiu de convencer ele de ficar, tá certo? A gente tem aqui uma informação publicada pelo Mengo Cria, tá? Eu achei aqui interessantíssimo. Olha só. Fizeram um collab com a gente aqui agora, com relação ao Lucas Paquetá, notícia do jornal Extra, tá? Lucas Paquetá finalizou a construção de uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em meio às negociações com o Flamengo. O imóvel foi pensado como presente para os pais e também servirá como residência temporária do jogador e da sua família no caso de retorno ao futebol brasileiro. Paquetá, então, já está vendo a casa que vai ficar no Rio de Janeiro, já esquematizando a casa onde vai ficar nesse retorno ao Rio de Janeiro. Enquanto isso, Flamengo e Paquetá já têm acordo verbal por um contrato de 4 anos. O impasse está com o West Ham, aceita reduzir a pedido e tudo mais, diverge quanto à forma de pagamento, prazo de liberação e tudo mais. São situações que tem que resolver, que a gente já tem falado aqui. Flamengo quer o jogador de imediato e eles querem mantê-lo até o fim da temporada, mas isso aí também já dizem que é um obstáculo vencido, tá? Isso é a notícia do Extra. A notícia importante aí é que o Paquetá está finalizando a mansão que era para sua família, para ele também utilizar nesse retorno, no início desse retorno aí, assim que ele voltar ao Flamengo, tá? Então, mais uma informação importante aí com relação a Lucas Paquetá. Olha só, a gente tem aqui uma informação importante, tá? Um jogador no Flamengo que é tido como um novo Wesley, né? O clube vê o lateral, o Daniel Sales, né? Jogou muito bem, inclusive contra o Vasco, né? Foi muito bem contra o Vasco, o Daniel Sales, com um contrato aí renovado até o fim de 2028, tem multa rescisória de 50 milhões de euros, 311 milhões de reais, e internamente o Flamengo vê o lateral como um possível novo Wesley, seguindo os passos do Cria, que chegou à seleção brasileira e foi negociado com a Roma, tá? Então o Flamengo aí revelando mais um grande jogador, mais uma grande venda, né? Mas se Deus quiser não vai precisar vender, o Flamengo não precisa vender mais ninguém, né? Mas o Flamengo vendo ele seguindo os caminhos do Wesley, tá? Então, Daniel Sales tem 19 anos, foi a novidade entre os titulares, foi muito bem junto com os profissionais e atuou muito bem aí, revelado pelo Ibrachina, time que eliminou o Palmeiras na Copinha, né, contratado pelo Flamengo em 2022, ainda nas categorias de base. Então é tido aí como um grande jogador, aí, uma grande joia do Flamengo. Olha só, o Flamengo se prepara para o Fla-Flu aí com mudanças na equipe aí, e desfalques importantes. Tá? O elenco ganhou folga nesta sexta-feira, se reapresenta no sábado, no Ninho do Urubu, hoje, né, se reapresenta hoje, para iniciar a preparação visando o confronto de domingo, amanhã, 18 horas, no Maracanã.
com tendência do Felipe Luiz seguir rodando o time de olho no Campeonato Brasileiro e na Supercopa. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro podem começar a partida para ganhar ritmo, enquanto o goleiro Andriu, recém-regularizado, deve ser relacionado pela primeira vez. Arrascaeta, Jorginho, Ayrton Lucas, Danilo, De La Cruz e Saul devem seguir fora, tá? Segundo aí informação do GE, tá? Vou até colocar aqui, devem seguir fora, tá? No Carioca, porque nosso repórter colocou seguem, eu não acho legal cravar, né? Lá ele. No Carioca, o Flamengo é o penúltimo do grupo B, fora do G4, e tenta avançar às quartas para evitar o quadrangular do rebaixamento e mais jogos em um calendário já apertado, tá? Então, a gente trazendo aqui essas informações importantes aí, o Flamengo se preparando para o jogo contra o Fluminense, tem que vencer o Fluminense, tinha que vencer o Vasco, agora tem que vencer o Fluminense, né? Tá uma loucura, Flamengo precisando aí realmente buscar esses pontos aí e depois vencer o Sampaio Corrêa para se classificar para fase de quartas de final do Campeonato Carioca. Então vamos lá, olha só, trazer aqui também informação importante do Nicolás de la Cruz, e depois a gente vai trazer mais uma do Lucas Paquetá. Tem sempre muita coisa saindo sobre o Lucas Paquetá e a gente tem que trazer aí porque são informações aí importantíssimas, né? Inclusive questão de valores do Lucas Paquetá. Mas com relação aí ao Nicolás de la Cruz, a gente inclusive teve uma informação aqui com relação à utilização do Nico de la Cruz aí, justamente no ano de 2026, né, que vai ser um pouco diferente de 2025. A gente trouxe aqui nas nossas redes que o Flamengo iniciou a temporada 26 com o elenco principal no clássico contra o Vasco, nessa última rodada, mas o de la Cruz ficou fora, né, por conta de um procedimento aí regenerativo no joelho realizado durante as férias. Falaram que não foi cirúrgico, tá? E ele encerrou em um bom nível o campeonato, no caso das competições de 2025, a temporada 25, com destaque para a final da Copa Intercontinental, que ele foi muito bem contra o PSG, entrou muito bem, inclusive foi o único a fazer o pênalti, né? Ele foi o único que colocou lá dentro. O Flamengo adotou um planejamento específico aí para o De la Cruz até render mais em 2026, com um controle rigoroso de carga e minutagem ao longo do ano. A ideia é evitar o desgaste precoce em partidas de menor relevância, como aconteceu em temporadas anteriores com o Campeonato Carioca, tá? As decisões sobre treinos, compensações físicas e possíveis jogos de descanso passam diretamente por Felipe Luiz, em alinhamento com o departamento médico. O modelo segue o exemplo aplicado com a Arrascaeta em 2025, que resultou em alto rendimento ao longo da temporada. Além disso, o Flamengo considera a provável convocação de De la Cruz para a Copa do Mundo, né? Também é possível que aconteça, e aí é desgaste. O meia segue nos planos do clube, não foi colocado à venda, é importante falar isso, segundo o GE. A gente já tinha falado isso, tá, gente? Se você acompanha aqui, a gente já tinha falado isso, que ele não estava colocado à venda, ao contrário do que muita gente falou, e já voltou a treinar em campo de forma individual com boa resposta ao tratamento. Se chegar uma proposta perto do que o Flamengo pagou ao River na época, né, da multa, ok, mas o Flamengo não está colocando o jogador à venda, nem ele, nem Plata, não estão à venda. Se chega, né, uma proposta muito boa, o Flamengo avalia. Não está entre os inegociáveis. De la Cruz e Plata não estão entre os inegociáveis, mas o Flamengo não está colocando à venda na vitrine, não. Tá? Vai utilizar. Se chegar uma proposta muito boa, o Flamengo avalia, ok? Essa é a situação deles aí. Com relação aí à questão do Lucas Paquetá, que eu falei com vocês, que a gente ia trazer aí informação em parceria com o Flavela Oficial, ele colocou a gente na collab aqui, cara, olha, né, falando do recorde, né? Olha isso aí, ó. Lucas Paquetá, né? Vocês estão acompanhando aí a montagem, né, a arte do perfil Flavela Oficial. Recorde, se o Flamengo fechar o negócio por 40 milhões de euros com impostos e taxas, o custo da operação chegaria a cerca de 47 milhões de euros, entre 45 e 47, tornando a contratação do Paquetá a mais cara da história do futebol brasileiro.
tá? Se o Flamengo, então, fechar por 40 milhões de euros, com impostos e taxas, chega perto de 45, 47, mas ainda tem o dispositivo de solidariedade, cerca de 2 milhões de euros, 4% da operação. O Flamengo tem direito, é formador. O Flamengo é o próprio responsável pela formação do Paquetá. Então o Flamengo recebe isso de volta, tá? Então o Flamengo teria essa dedução aí também na fonte. A negociação coloca o Flamengo na segunda maior contratação do mundo na janela de janeiro de 2026, maior contratação da história do futebol brasileiro, o que compõe esse valor, confirmando aí os 40 milhões de euros que deve ser pago ao clube inglês, 5 a 7 milhões de impostos e custos internacionais, e aí você ainda também vai ter que abater a questão do dispositivo de solidariedade. Ainda assim, a segunda maior contratação do mundo na janela de janeiro. Olha o Flamengo, aonde está. A segunda maior contratação do mundo na janela de janeiro, até o momento, tá? E o Flamengo também com a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, já passando a do Gerson agora do Cruzeiro. O Flamengo tinha o Samuel Lino, o Cruzeiro passou com o Gerson e agora o Flamengo passando de novo se contratar o Paquetá. Deve contratar, né? Montante aí, valor aproximado dos 45 milhões de euros já abatendo o dispositivo de solidariedade. É um valor altíssimo, tá? Tem ainda que considerar depois luvas, comissões, valores não divulgados, tá certo? É um recorde absurdo. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!